Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu escolhi para vocês um modelo muito bonito utilizando a técnica Vagonite. É um modelo bonito, fácil de bordar, tenho certeza que vocês vão gostar. Vou utilizar para esse modelo duas cores. Aqui estou utilizando a linha Cleia Milk, aquela linha de crochê mais fina, mas você vai usar a linha que você mais gostar de bordar. Então, eu estou utilizando aqui duas cores, mas você pode fazer esse trabalho em degradê, escolhendo mais tonalidades de uma mesma cor, se você preferir. Esse modelo, ele tem 51 quadradinhos de altura. Então, é um modelo para você bordar em seus barrados de toalha. Aqui eu vou fazer uma amostra. Então, eu estou utilizando o etamine comum, que é aquele etamine maior, medindo 30 centímetros por 14. E todas as medidas de linha vão ficar marcadas aqui embaixo. Você inicia encontrando o centro do seu barrado. Então, você vai dobrar tanto na altura quanto na largura e vai encontrar a trama do centro. Agora eu vou aproximar bem. Assim que você encontrar a trama do centro, você vai dividir a sua linha, que nós vamos bordar um lado, depois o outro. Para a sua esquerda, você vai bordar agora mais duas tramas. O Vagonite, ele é bordado somente nas tramas verticais. Então, você vai bordar mais duas tramas à sua esquerda. Agora, nessa mesma reta, você vai pular uma trama, somente as tramas verticais. Você pula uma trama. Na próxima, você borda 3. Agora, nessa mesma reta, você pula uma trama. Na próxima, você vai fazer uma linha reta com 11 tramas. Assim que você bordar as 11 tramas, nós vamos repetir esse desenho. Então, na mesma reta, você pula uma trama. Na próxima, você borda 3. Nessa mesma reta, você pula uma trama, só que agora você vai bordar 5. E de novo, vamos repetir esse mesmo desenho. Então, nessa mesma reta, você pula uma trama, na próxima, borda 3. Nessa mesma reta, você pula uma trama, na próxima, borda 11. E você vai fazer essa repetição em todo o comprimento. Então, nessa primeira carreira, você vai ter essa ponta, uma linha de 11, e você vai intercalar. Você faz uma ponta, uma linha de 5, outra ponta, a linha de 11, e volta repetindo, sempre uma linha de 11 e uma linha de 5 intercaladas, e essa pontinha entre elas. Então, você vai fazer isso em todo o comprimento. Chegando ao final do seu barrado, você termina em linha reta e esconde a linha dentro da bainha. O Vagonite, ele não tem arremates durante o bordado, você só vai fazer o arremate dentro da bainha. Então, é só você colocar a sua agulha em linha reta com a linha que você bordou, entra em linha reta dentro da bainha, vira a sua agulha, passa a agulha por dentro da bainha e depois você corta a próxima. Vai fazer isso em todas as carreiras. Agora, vamos fazer essa repetição para o outro lado. Nós já temos aqui 3 linhas bordadas, nós vamos fazer mais 2 para completar as 5 linhas. Então, vai ser essa repetição, uma linha de 5, uma linha de 11, uma linha de 5. Agora, vamos fazer aquela ponta. Então, nessa mesma reta, você pula uma trama, na próxima, você borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, na próxima, borda 11. Então, como você acabou de fazer a linha de 5, a próxima é a linha de 11. E também vai fazer isso em todo o comprimento. Assim que você completar toda essa carreira, você tem esse resultado. E agora, nós vamos repetir essa mesma carreira para o outro lado. Então, você inicia passando pelas mesmas tramas. Pode ser a carreira de 5, pode ser a carreira de 11, pode ser também a carreira do centro ou da lateral. Escolhe a maneira que você acha mais fácil. Passou pelas mesmas tramas essa primeira carreira, você vai fazer esse desenho agora para o outro lado. Então, nessa mesma reta, você pula uma trama, na próxima, borda 3. Depois, você volta para aquela carreira principal e passa pelas mesmas tramas. E também vai fazer isso em todo o comprimento. Assim que você chegar na próxima ponta, mesma coisa, nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. E depois volta na carreira principal e passa pelas mesmas tramas. E vai fazer isso em todo o comprimento, ó, fechando todos os desenhos.
Agora vamos começar a segunda carreira e a partir de agora você pode bordar comigo o passo a passo de todas as carreiras em um lado e depois espelhar para o outro lado, ou você borda a carreira junto comigo, pausa o vídeo e borda a mesma carreira para o outro lado, fazendo os dois lados ao mesmo tempo. Você escolhe a maneira que você acha mais fácil. A segunda carreira você inicia a partir dessa carreira de 11 pontos. Entre os dois primeiros pontos do seu lado direito, na carreira de baixo entre eles, você tem essa trama. Você vai fazer aqui uma linha reta agora com 10 tramas. Assim que você fizer as 10 tramas, nós vamos fazer agora o passo a passo em cima desses dois desenhos. Eu vou mostrar aqui para vocês como fazer o passo a passo nesses dois desenhos e depois vocês repetem nos próximos. A partir desse ponto, ó, na mesma reta, você vai pular uma trama, na próxima bordar duas. Mais uma vez, nessa mesma reta, você pula uma trama, borda duas. Agora muda de direção. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Mais uma vez, nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Lembrando, contando somente as tramas verticais. Muda a direção de novo. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Agora muda a direção de novo. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Essa carreira nós vamos bordar somente duas tramas. Então, nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Agora a gente muda a direção de novo. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. E nessa mesma reta, você pula uma trama e borda 10. Essas 10 tramas que eu vou bordar agora, são as mesmas 10 que a gente acabou de fazer. Então, você borda 10 tramas e faz esse passo a passo em cima de cada um dos desenhos que você fez na primeira carreira. Assim que você terminar a segunda carreira, você tem esse resultado. Agora, vamos começar a terceira carreira. Começa do mesmo jeito. Você escolhe aquela carreira de 10 tramas, entre as duas primeiras do lado direito, na carreira de baixo entre elas, você começa bordando uma carreira com 9 tramas. Assim que você bordar as 9 tramas, vamos começar o passo a passo do desenho. Também vou bordar uma vez com vocês e depois vocês repetem nos outros desenhos. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Essa vai ser uma carreira bem simples. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Agora muda a direção. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 5. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. E nessa mesma reta, pula uma trama e borda 9. Essas 9 tramas que eu estou fazendo agora são as mesmas que a gente iniciou, então agora é só você seguir esse passo a passo, formando esse desenho em todas as pontas. Agora vamos fazer a quarta carreira, inicia do mesmo jeito. Você tem aquela carreira de 9 tramas, entre as duas primeiras do lado direito, na carreira de baixo entre elas, você vai fazer aqui uma linha com 8 tramas. Assim que você fizer as 8 tramas, vamos começar o desenho. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 2. Agora, nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, agora borda 4. Olha que desenho fácil. Agora, vamos fazer o mesmo desenho que a gente fez na outra ponta. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama,
borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama e borda 8. E de novo, vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, vamos começar o passo a passo da quinta carreira. Agora, eu vou mudar de cor. Você inicia naquela carreira de 8, só que dessa vez, você tem aqui as duas primeiras tamas, você começa a contagem a partir da segunda tama. Então, tem aquela tama do canto, a partir dessa segunda tama, nessa mesma reta, você vai bordar a próxima tama. Então, fazendo reta com a segunda tama. E vai fazer aqui uma linha com 6 tamas. Então, dessa vez aqui... Então, dessa vez, o nosso desenho começa diferente. Então, você vai bordar 6 tamas que fazem reta com as tamas da carreira de baixo. Agora, a nossa contagem vai ser sempre feita de 2 em 2, igual a gente fez aqui na ponta. Então, nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 2 tamas a primeira vez. Nessa mesma reta, pula uma tama e borda 2 a segunda vez. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2 a terceira vez. E nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 2 a quarta vez, que vai fazer reta com a ponta da carreira anterior. Agora, a gente muda a direção. Nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 2 a primeira vez. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2 a segunda vez. E nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 2 a terceira vez. Também vai fazer reta, ó, com o centro aqui desse espaço entre os dois desenhos. Agora, muda de direção de novo. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2 a primeira vez. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2 a segunda vez. E nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2 a terceira vez. Que também vai fazer reta com a ponta do desenho. Daí, muda a direção. Nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 2 a primeira vez. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2 a segunda vez. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2 a terceira vez. E nessa mesma reta, você pula uma tama e dessa vez você borda 6. Essas 6 tamas fazem reta com as tamas da carreira anterior, igual a gente iniciou. Então, é só você seguir esse mesmo passo a passo em todos os desenhos. Agora, vamos começar a sexta carreira. A partir daquela carreira de 6 tamas, você tem as duas primeiras do lado direito. Na carreira de baixo, entre elas, você tem uma tama. E você inicia fazendo uma linha com 5 tamas. Essa vai ser apenas uma carreira de contorno. Então, uma carreira bem fácil. Nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 2. Uma carreira bem parecida com a que a gente fez. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. E nessa mesma reta, você pula uma tama e borda 5. E de novo, vai fazer isso em todo o comprimento, contornando todos os desenhos.
Agora, vamos começar a 7ª carreira, que também é uma carreira de contorno. E começa do mesmo jeito. Você tem aquelas 5 tramas, entre as 2 primeiras do lado direito, na carreira de baixo entre elas, você borda uma trama e faz uma linha com 4 tramas. Agora, nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 4. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Olha que fácil, é só uma carreira de contorno. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 4. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. E nessa mesma reta, você pula uma trama e borda 4. E de novo, vai fazer isso em todo o comprimento. Agora, vamos fazer a carreira 8. A carreira 8, você começa a partir do desenho. Você tem essa ponta do seu lado direito, onde tem 4 tramas. Na carreira de baixo, você vai começar uma trama antes. E vai fazer uma linha com 5 tramas. Agora, nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 5. Agora, nesse espaço, você vai fazer essa contagem. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 2. Agora, nós vamos fazer um balãozinho. A partir dessa trama da direita, ó, dessas 2 últimas que você bordou, você vai pular uma trama. Na próxima, você vai bordar 3. Agora, você volta embaixo no mesmo lugar e borda mais uma trama à frente. Você tem esse resultado. Agora, nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 5. Nessa mesma reta, pula uma trama. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 5. E agora, volta ao mesmo desenho. Agora, nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Vou fazer de novo aquele balãozinho. A partir da trama da direita, você pula uma trama, na próxima, borda 3. Volta para o mesmo lugar e borda uma trama à frente. Nessa mesma reta, pula uma trama. Como eu estou encerrando o desenho, eu vou terminar a linha reta. Se você ainda tem desenho,
você segue o mesmo passo a passo. Borda 2, sobe e borda 3 e continua contornando, seguindo o mesmo passo a passo. Vou mostrar agora o desenho mais uma vez aqui para o outro lado, só para ninguém ficar em dúvida nesse balãozinho. Então, nessa mesma reta, pulo uma tama, borda 3. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda 2. Essa mesma reta, pulo uma tama, borda 2. Agora, vamos fazer o balãozinho. A partir dessa tama da esquerda, você pula uma tama, na próxima, borda 3. Volta para o mesmo lugar, borda mais uma tama à frente. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 3. E nessa mesma reta, pula uma tama e borda 5. E depois você volta a fazer o contorno, igual você já estava fazendo. Sobe, borda 3, desce, borda 5 e vem fazendo esse passo a passo também em todo o comprimento. Agora, nós vamos começar a carreira 9, que é a nossa última carreira. Você escolhe qualquer uma dessas pontas de 5 tamas. Na carreira de baixo, começando uma tama antes, você vai fazer aqui uma linha com 6 tamas. Assim que você fizer as 6 tamas, nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nós vamos fazer esse desenho dentro de todas as pontas que a gente fez na carreira anterior. Então, nessa mesma reta, pula uma tama, borda 6. Então, sempre embaixo dessa carreira de 5, você vai bordar 6. E sempre dentro desse espaço, você vai pular uma tama, bordar 2. Uma carreira bem fácil. Nessa mesma reta, pula uma tama. Aqui embaixo, sempre borda 3. A carreira de cima é 2, agora você borda 3. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 6. E vai fazer isso em todo o comprimento. Assim que você terminar as 6 tamas, nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 6. E vai fazer esse desenho em todo o comprimento. Então, agora eu vou terminar essa carreira, depois vou espelhar esse desenho para o outro lado e já volto para mostrar para vocês o resultado final do nosso modelo. E assim que você terminar de bordar todas as carreiras, você tem esse resultado. Então, olha que trabalho maravilhoso que você consegue ter. Tenho certeza que você vai conseguir bordar trabalhos lindos com esse modelo. Então, essa foi nossa aula de hoje, um modelo Vagonite para barrados de toalha. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas. E também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente, para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Toda quarta, às 6 horas da tarde, tem uma amostra Vagonite. E todo sábado, 1 hora da tarde, tem uma amostra de técnicas variadas. Então, eu estou sempre pesquisando, procurando modelos novos para trazer aqui para vocês. Tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.